Tudo bom, pessoal? Vamos para o segundo Cine Oficina. Aqui é o espaço para quem gosta de texto, de literatura e cinema, para quem escreve, para quem gosta de escrever, para quem quer escrever e ainda não está escrevendo. Eu sou Marcelo, eu sou redator, roteirista, diretor de cena. Tive 2 grandes mestres em literatura e também em roteiro. Produzi vários comerciais, sou roteirista e diretor de curtas. 2 deles estão no Arte1, um dos canais mais conceituados da TV fechada. E eu vou dividir tudo com vocês e um pouco mais nesse momento, tá? A gente vai falar de literatura, vai falar de cinema, vai aqui ajudar todo mundo que está escrevendo, que já tem técnica, e também vai ajudar aqueles que estão na dúvida se querem ou não começar a escrever. Às vezes a pessoa tem uma certa dúvida, gosta de escrever, mas tem dúvida do que fazer com seus textos. Se vale a pena investir o tempo em escrever com mais técnica. E aí eu vou contar uma historinha para vocês aqui que eu acho que é interessante. Eu comecei a trabalhar em agência com 20 anos, né? Então eu trabalhei com pessoas de várias idades, várias gerações. Chegou num dado momento que alguns jovens que trabalhavam comigo e amigos me procuraram para escrever mensagens de amor. E eram das mais variadas possíveis, eram e-mails de amor, eram cartas de amor, eram cartões de amor. E o fato de eu escrever a mensagem não significa que elas não eram sinceras, porque o apaixonado estava do meu lado. O fato de existir uma técnica para se escrever não significa que não havia sentimento. Por quê? Porque o apaixonado estava do meu lado. Então, eu conversava com o apaixonado me dava todas as informações, eu captava o sentimento e eu dava forma a esse sentimento. Essa era a questão. É muito importante colocar que aquela pessoa que trabalha com texto e... Eu encontrei isso na biblioteca do app Apple Music. Você pode me pedir para reproduzir uma... Viu? O meu computador ele fala comigo de vez em quando. Aquela pessoa que trabalha com texto, ela leva muito a sério as palavras e aquilo que ela escreve. Na maioria das vezes. Claro, sempre há exceções. Então, dificilmente uma pessoa, um escritor, um roteirista, é leviano com as palavras. E aí eu passei a escrever essas mensagens de amor, essas cartas de amor. Mas o divertido não está nisso. Na verdade, num determinado momento, um publicitário resolveu escrever sua monografia de conclusão de curso sobre um tema bem peculiar. Ele era redator e o tema era o seguinte: como o ofício de redator ajuda nas relações amorosas. Esse era o tema, ou algo muito similar a isso, da sua monografia. E ao saber que eu escrevia cartas e mensagens de amor para os meus amigos, que também eram amigos dele, ele resolveu me entrevistar. Então ele marcou um horário comigo lá na agência, acho que a gente ficou umas 2 horas conversando, e foi, confesso, muito divertido, muito engraçado. Eu explicava um pouco da minha técnica para que eu pudesse escrever com fidelidade as mensagens, né? E eu me lembro que ele se emocionava bastante com essa técnica. E depois ele me retornou dizendo que passou com honras na sua monografia, o que me deixou bem feliz. Então o que eu quero dizer é que escrever bem ajuda a gente em vários campos da nossa vida. E isso é muito importante. Então eu convido vocês a se juntarem a gente, se você tem dúvida, e vamos escrever os melhores textos e roteiros das nossas vidas juntos. Para isso, como prometido, eu vou trabalhar com este livro, tá? No episódio de hoje,
que é Lições de Roteiristas, do Kevin Scott. Traz grandes roteiristas ou escritores que se tornaram grandes roteiristas de Hollywood, tá? São roteiristas de Silêncio dos Inocentes, 21 Gramas, Amores Brutos, Requiem para um Sonho, tá? E eles vão tratar de temas importantes como a questão do bloqueio criativo, a questão de tratamento do seu roteiro, quando apresentar o primeiro tratamento ou não, uma série de questões que vocês ou vão passar ou já passaram. Mas antes eu quero trazer um tema polêmico, e começar com polêmica é sempre bom. Vamos introduzir o conflito como numa boa narrativa de Aristóteles, tá? Então, o tema polêmico é: todo grande escritor é um grande leitor? Bom, segundo o Instituto Marcelo de Massachusetts, essa afirmação é falsa. E eu não estou sozinho nessa teoria. Alguns pensadores, eles colocam isso como que a gente deveria ser grandes releitores. Eu não sei se existe essa palavra, se não existe, eu acabei de criar. Mas o que eles querem dizer? Que a gente deveria ler e reler as grandes obras. Sempre ler, reler as grandes obras. Essa é a teoria deles. Outros nos dizem que a gente deveria só ler obras de qualidade. Eu sou um pouco mais dessa segunda teoria. Porém, eu acho que a gente deveria ler só obras de qualidade e diversas, com diversidade. Por exemplo, quando eu li Lavoura Arcaica, do Raduan Assar, ele escreve de uma forma, para mim, diferente. Porque ele escreve o texto todo contínuo e só com divisões de reticência. E eu achei muito interessante até porque o texto ele é muito intenso, tá? E o livro é maravilhoso, o filme feito sobre o livro é maravilhoso, eu indico os dois, tá? E esta forma de escrever passou a ser uma forma que eu utilizo para escrever alguns contos meus. Então, um tipo de conto que eu escrevo é escrito dessa forma, que eu tive acesso depois de ler A Lavoura Arcaica. Então, quanto mais diversa a tua literatura, desde que tenha qualidade, é muito importante. Então, qualidade e diversidade são dois pontos que eu acho extremamente importantes, tá? Agora, se tu não lê muito, foi como eu te disse, não precisa ficar nervoso. Eu não sou um grande leitor. Eu leio só obras de qualidade, leio bem, mas não muita coisa. E aqui tu vai ter acesso a bons livros, tu vai ter acesso a muita informação. Então, tu estando aqui, já é o primeiro passo, ok? Vamos falar então do livro Lições de Roteiristas. Eu recomendo, não estou ganhando comissão. Se a editora quiser mandar um M&M's aqui para casa, tá legal. Primeira coisa, tem spoiler, tá? Obviamente eu não vou dizer quem morreu no final, porque não morreu ninguém, é um livro de entrevistas, já falei que não morreu ninguém, tá antecipado isso, certo? E a gente começa com as frases que eu antecipei no primeiro episódio, tá? Eu vou começar com a frase do Carlos Cuarón, o roteirista de E Sua Mãe Também. A frase dele diz assim: o importante em relação à escrita é que você não passa a maior parte do tempo escrevendo, passa a maior parte do tempo pensando. Então, a parte difícil da escrita não é escrever, mas o pensar antes de escrever. Então, a minha tese está se confirmando.
vejam só, ele não disse que o escritor é um grande leitor. Ele disse que o escritor é um pensador. Sim, ele pode ser os dois, não tem problema. Pode ser um leitor e um pensador. Mas tem muita gente que lê muito e não pensa. Existe isso. Acreditem. Se tu lê muito e não pensa, tu tá fora. Tu não é um grande escritor. Agora, eu tenho a minha teoria sobre grandes escritores. Para mim, um grande escritor é, acima de tudo, um observador obsessivo. E por isso que entra a questão de não necessariamente ser um leitor. Os grandes escritores são grandes observadores. E, a partir daquilo que eles observam, eles pensam. Então, são grandes observadores e grandes pensadores. Esses dois movimentos são essenciais para um escritor. Acima de tudo, são esses dois movimentos. Então, na minha concepção, grandes escritores são observadores obsessivos e grandes pensadores. E aí, numa ordem muito pessoal, eu coloco observar, pensar, conectar e produzir. Para mim, são esses os movimentos de um grande escritor. Tá? E vejam só, se tu for pensar em observar, pensar, conectar e produzir, e se tu pensar friamente, tu pode realizar isso. Com boa vontade, tu pode realizar isso. Tá? Tem uma coisa interessante que aí conecta o observar e o pensar, e aí também traz um autor que eu gosto muito, que se chama Umberto Eco, que é a leitura dos signos, tá? Que é a questão da semiótica. Uma coisa muito interessante para o exercício do observador é tu leres os signos, né? Aquela velha história de tu sentar num restaurante e começar a observar as pessoas e começar a entender o que os signos que estão nessa pessoa te contam, né? O que a roupa dessa pessoa te conta, o que os gestos dessas pessoas te contam. Mas não o básico, e sim entre linhas mais profundas, porque esse é o trabalho da semiótica também, né? Então aí vem a questão de unir o observar e o pensar, que Umberto Eco trabalhava muito sobre isso, né? E que para mim traz um pouco dos conceitos da semiótica para a literatura, que eu acho muito interessante. Tá? A segunda frase que eu abordei no primeiro episódio é do Guilhermo Arriaga, que fez Amores Brutos e 21 gramas. Ele diz assim: a gente não escolhe aquilo que escreve, é escolhido por ele. Nesse ponto, a gente está entrando nos temas escolhidos pelo autor ou por você. E aqui eu trago um alerta muito grande, tá? Cuidado com seu ego. Se você escreve para o seu umbigo, prepare-se. Se você faz isso, você vai ter sérios problemas nas grandes e boas oficinas. Se você não tiver, a oficina não é boa. Exatamente. O primeiro erro e o mais clássico erro de um escritor novato é escrever sobre ele mesmo ou sobre a sua vida. E dificilmente a sua vida é tão fantástica para entreter os teus colegas de oficina. E quando tu fizer isso, se o teu mestre for parecido com o meu, o retorno que tu vai ter não vai ser interessante. E eu vou trazer depois um exemplo aqui desse livro. Então prepare-se, ok?
O aviso foi dado e depois nós vamos trabalhar isso mais a fundo, mais para frente. Outro tema que eu acho interessante é a questão da fama e da busca pelo sucesso. Eu acho que cada um deve escrever sobre aquilo que é a sua realidade, tá? Mas antes de ir a fundo nesse ponto, eu quero trazer uma frase que foi apresentada por um mestre meu das artes plásticas chamado Jailton Moreira. Mas a frase é do Luiz Paulo Baravelli, que também é um grande artista plástico. Ele diz assim, o artista tem que fazer exatamente o que quer e ter a sorte de as pessoas gostarem. A arte fajuta não dá certo, é imoral e não vende. Então, é nisso que eu acredito e recomendo. Escreva a sua verdade, mas a sua verdade não é a sua vida e muito menos a sua história. É aquilo que tu traz na alma, é aquilo que tu sente. Então, mais uma vez, tu inventar um outro eu para seguir uma moda, para seguir coisas que dão like, é um erro muito grande para um escritor, para um roteirista. O roteirista até pode escrever como encomenda, que é um pouco diferente do escritor, ok? Mas aqui nós estamos falando de obras autorais. Enquanto obras autorais, não faça isso, porque é muito complicado dar certo. Eu vou trazer aqui uma outra frase, na verdade eu vou trazer um trechinho, que é o trechinho que eu prometi para vocês, do Guilherme Arriaga, tá? Como ele mostra, se vocês estão prontos para serem escritores, tá? E tem um pouco a ver com aquilo que eu falei da postura do mestre na oficina. Por exemplo, eu sou um mestre. Como eu sou um mestre ainda em começo de carreira, eu sou um mestre ainda light, tá? O meu mestre, que era o Charles Kiefer, tá? Ele está vivo, graças a Deus, tá? Mas ele não dá mais oficina de literatura. Mas o meu mestre, ele não tinha tanta paciência e vi coisas divertidas, tá? Eu era mais esperto e fazia o tema de casa direitinho, mas tinha alguns que pediam, tá? Mas eu sou mais light, eu ainda aviso umas 3 vezes, tá? Antes de soltar as pedrinhas do bolso. Mas eu vou contar uma passagem aqui do livro, tá? Que é do Guilherme Arriaga, tá? Ele já era professor e estava fazendo, como é que eu vou dizer? Ele estava se profissionalizando, professor, de certa forma, num instituto na Espanha, e ele apresentou um romance, tá, para um dos mestres dele. Aí diz assim, existe um escritor brilhante chamado Hugo Ariarte, que supervisionou o nosso grupo de 8 pessoas nesse programa. Escreveu um romance. Ele o pegou e falou: quem lhe disse que você era escritor? Isto é uma merda. Ele atirou o original para o alto e as páginas voaram para todos os lados. É a pior coisa que já li em minha vida, disse ele. Para não matá-lo, contei até 10 e depois precisei contar novamente. Então, uma outra pessoa do meu grupo falou: sim, é um romance muito ruim. Eu disse: cale a boca ou vou bater em você. Apanhei o meu original e disse para o Hugo: você não tem a menor ideia do que é literatura. Anos mais tarde, perguntei para ele: por que você fez aquilo? Ele respondeu: porque queria saber se você tinha determinação para ser um escritor. Se você consegue suportar a rejeição,
Isso significa que é um escritor. Se não consegue suportar a rejeição, isso significa que não tem personalidade para ser um escritor. Vejam que a vida não é muito fácil para quem quer ser escritor. Que é preciso passar por algumas questões e por alguns mestres bem radicais. A crítica vai ser constante na nossa carreira. Vai ser constante de pessoas com experiência, com conhecimento, sem conhecimento, e a gente tem que saber lidar com isso. Faz parte do nosso processo. A questão é saber se a gente está seguro no que está fazendo e para onde quer ir. E estar num grupo sólido, positivo, vai te ajudar muito nisso, tá? Se aprimorar em técnicas, se aprimorar no teu processo criativo e ter pessoas que já têm certa experiência, vão te ajudar a passar por esses obstáculos de uma forma um pouco melhor. Tu vai sofrer um pouco, vai sofrer menos, e isso faz parte do amadurecimento. Você não amadurece sem sofrer, de forma alguma. Uma coisa importante das oficinas é que é melhor você passar por esse tipo de constrangimento na oficina do que na frente de uma grande plateia. Você apresentar o seu texto e estar certo que ele é uma grande obra porque a sua mãe garantiu isso, porque a sua tia disse que é uma grande obra, é uma coisa. E vir a descobrir isso na frente, vir a descobrir que não é uma grande obra na frente de uma grande plateia, eu tenho certeza que deve ser horrível. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Também do nosso amigo Guilherme Arriaga. Ele disse que o maior arrependimento dele foi ter dividido com Alejandro Inarritu, que é o diretor de 21 gramas, o primeiro tratamento do roteiro desse filme. Então ele fez o roteiro, o primeiro tratamento, e dividiu com o diretor. E ele disse que nunca mais vai fazer isso, que era muito ruim aquele primeiro tratamento. E a gente está falando de profissional. Ele já tinha feito Amores Brutos. E ele diz que agora ele só divide a partir do 10º tratamento de roteiro. Veja bem. Então é interessante ver que não é você, não sou eu, não é o nosso amigo ali que começou a escrever. Os profissionais têm esse hábito. E uma coisa que a gente vê nesse livro, que quase todos dividem com as suas esposas os tratamentos dos roteiros. Pelo menos com as suas esposas. Tá? Então, a importância de tu trocar, pelo menos num petit comité, os teus roteiros, depois de compartilhar muito mais conhecimento, é extremamente importante. Eu quero trazer 2 frases, tá? Sobre a questão da importância de escrever bem. Uma está nesse livro e outra não está nesse livro, é um livro de um filósofo francês, mas que eu acho que é muito importante a gente discutir aqui. Tá? A primeira frase, como eu disse, é do filósofo francês Althusser. E é uma frase que eu trago para a vida, volta e meia eu impresso para alguns amigos, e diz assim: escrever obriga a refletir. E isso é uma grande verdade. Em vários momentos da minha vida, quando eu tive que tomar decisões muito importantes, eu sentei, peguei um lápis e papel, fui para frente do computador e comecei a escrever as decisões que eu podia tomar, pensei a pensar e escrever o que isso podia, no que podia resultar, ou seja, escrevi sobre o tema. E isso me ajudou muito a tomar a decisão certa, ou a tomar a decisão que estava mais de acordo com a minha verdade, que para mim é a decisão certa. Então, eu tenho essa frase como algo
extremamente didático para a vida. Escrever obriga a refletir. Usa isso na tua vida. Se um dia tu tiver que tomar uma decisão importante, escreve, que vai te ajudar. A segunda frase até está nesse livro, é uma frase do Kafka e é belíssima. Ele diz aqui: escrever é lutar contra a morte. Essa frase é maravilhosa. Ela é simples, ela é curta, mas ao mesmo tempo ela é gigante. Essa frase, de certa forma, ela dá sentido à vida. Quando tu faz o ato de escrever com maestria, com técnica, quando tu respeita Aristóteles, Homero, respeita a ti mesmo, o teu texto transcende a tua existência. Não importa se ele vai transcender na tua família, se ele vai transcender entre os teus amigos, ou se ele vai transcender te tornando um escritor, um roteirista famoso. Mas o teu texto vai transcender. Então escrever é lutar contra a morte. Olha o poder que a escrita tem nas tuas mãos. E isso não é mentira. Isso é uma grande verdade. Então, é disso que nós estamos falando agora. É trabalhar juntos para que tu tenha o poder de transcender. O transcender é uma decisão tua. Não é uma obrigação. Tá? E muitas vezes a pessoa confunde o transcender com coisas épicas, com a literatura épica. E agora eu vou fazer um contraponto, que necessariamente tu não precisa ser épico para transcender. Pode ser. Mas vejo, um dos maiores escritores do Brasil é Luiz Fernando Veríssimo. E ele não trabalha o épico, ele trabalha o humor. Mas de uma forma com tanto talento que ele vai ser difícil de esquecer. Ele é genial. Ele vai transcender. Então, tu pode ter esse poder nas mãos. E tu não pode vir com um clichê que não tem o dom. Não existe o dom. Existem pessoas que têm mais facilidade. Concordo contigo. Digamos, vamos chamar isso de dom. Mas geralmente essas pessoas são as que mais têm dificuldade de permanecer realizando aquilo que foi dado a elas. Percebam isso. O tenista que tem o dom necessariamente não é o tenista que vence. Por quê? Porque para ele é fácil. Geralmente o cara que vence é o cara que quer vencer e não o cara que, entre aspas, tem o dom. Então, tu podes escrever bem se tu quiser, é vontade de escrever. Escritor mimado não existe. Aí não tem como. Se tu não quer fazer o que é necessário para escrever bem, tu não vai escrever bem. Agora, se tu quer escrever bem, tu vai escrever bem. Isso não tem dúvida nenhuma. É só uma questão de querer e fazer. Para isso, basta ouvir o que a gente está falando, ver aquilo que se conecta com o teu estilo de escrever, com a tua forma de ser e praticar. E isso a gente vai trazer um universo gigantesco de técnicas, de inspiração, de formas de abordar o texto, de processos criativos. Então o que tu tem que fazer é vir com a gente. E a gente está te esperando no próximo Cine Oficina. E falando nisso, o próximo Cine Oficina é sobre processo criativo. A gente se vê lá. Valeu!